Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos refletir sobre a parábola do Pai Misericordioso e do Filho Pródigo. O texto se encontra lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32, que diz o seguinte: Aproximou-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhe propôs a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais jovem para um país muito distante, e lá gastou toda a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens que os porcos comia, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe dizer: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Levantou-se e foi falar com teu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, movido de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe diz então: Pai, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, põe-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi encontrado. E começou uma festa. O filho mais velho estava no campo e, ao voltar, aproximou-se da casa. Ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou o que havia acontecido. O servo respondeu: O seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolorizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma sua. Nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este seu filho, que gastou seus bens com as meretrizes, logo que mandaste matar um novilho gordo? Explicou então o pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é seu. Convinha, porém, fazer festa, pois o seu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Meus amigos, o texto de hoje é um pouquinho extenso, mas essa parábola ela ensina muito para nós. Alguns pontos que eu quero levantar nesse texto. Para o filho mais novo, o mundo ainda era uma grande curiosidade para ele. E por não se satisfazer em estar somente na presença do Pai, ele quis conhecer as outras opções que o mundo tem a lhe oferecer. Por isso que ele cometeu um grande equívoco, um grande erro. Ele pediu uma antecipação da herança. Pense bem, a herança você só recebe quando o seu pai e sua mãe falecem. Para aquele filho, o pai dele então já estava morto. É como se ele tivesse falado assim: Pai, para mim o senhor já está morto, então me dá o dinheiro.
me dá as riquezas, me dá tudo. A sua presença é indiferente para mim. Traduzindo, é como se ele tivesse falado isso. Então, imagina o coração desse pai ao escutar do seu próprio filho que ele já queria a herança. Com toda certeza ficou muito, mas muito chateado. Porém, o pai atendeu o pedido do filho, ele entregou a parte da herança que cabia ao filho mais novo. Esse filho, então, sai da casa do seu pai e vai para um país distante. Pense bem, um país distante, o que quer dizer isso para nós? No âmbito espiritual. Ele procura tudo aquilo que o afasta ainda mais da presença do Pai. Os lugares, as situações, as pessoas. E lá ele gasta com tudo aquilo que não convém. Tudo aquilo que é ruim, que é errado, que é pecaminoso. Pois bem, esse filho gastou tudo o que podia. E numa sociedade judaica, que Jesus estava explicando essa parábola, vamos pegar que esses atores dessa parábola, esses personagens, são judeus. Agora, imagina a humilhação que o pecado fez a esse filho. Ele teve que comer a comida dos porcos. E vale a pena lembrar que um judeu não come nem carne de porco. Quanto mais ter contato com o porco, quanto mais comer a comida do porco. Então veja o extremo da humilhação que o pecado faz à pessoa, o extremo da consequência do pecado. Muitas vezes, ainda nesse mundo, nós colhemos as consequências das más escolhas, e esse filho colheu. Porém, mesmo ele já tendo matado o seu próprio pai em seu coração, mesmo ele já tendo o rejeitado, e mesmo ele já tendo vivido tudo o que viveu, ele lembrou ainda do seu pai. Veja que o pai misericordioso é Deus. O filho pródigo é cada um de nós. E o filho mais velho também muitas vezes é cada um de nós. Veja que ora somos o filho mais novo, ora somos o filho mais velho. A nossa vida muitas vezes é muito inconstante. Às vezes estamos numa vida de pecado, de gastanças, de erros. Outra vez, quando começamos a melhorar, em vez de cair em si e buscar ajudar os outros, nós começamos a julgar aqueles que estão vivendo da maneira que vivíamos antes. Que foi o que o filho mais velho fez? Contudo, nesse caso, não era a situação dele. Ele sempre foi fiel ao pai. Mas, muitas vezes, nós não fomos, passamos a ser e passamos a ser julgadores. Muitas vezes somos fiéis a Deus constantemente e ainda assim caímos no pecado dos fariseus de julgar, de se achar como se fossem juízes, donos da razão. Veja que o que Jesus fala para nós é que aquele filho ele estava morto, ele estava perdido. O seu pai não tinha mais notícias dele, então, para ele saber, ao saber que seu filho estava vivo, para ele foi uma grande alegria, porque ele tinha a esperança de encontrar o filho vivo, porém, poderia ter acontecido o filho ter morrido nessas viagens longas para um país distante. Veja que o filho voltou todo triste, todo chateado, envergonhado, com um discurso pronto para pedir perdão ao seu pai. E o seu pai, no entanto, de uma certa maneira, não quis nem saber muito o que o seu filho tinha a dizer. Já lhe chegou abraçando, o beijando. Provavelmente o seu filho estava cheirando muito mal, cheirando lavagem de porco, fedendo, sem tomar banho. O seu pai já o abraçou, o beijou. Ele colocou sandálias, uma nova túnica e um anel no dedo. Ou seja, o seu pai lhe resgatou
a sua decência, o seu pai veio e lhe deu vestes novas. O seu pai veio e lavou o coração daquele filho com o seu amor. Veja que é exatamente o que Deus faz conosco. Quantas vezes somos ingratos com Deus? Quantas vezes que nós nos voltamos contra Deus? Quantas vezes que nós deixamos de amar a Deus e por meio de nosso pecado nós crucificamos Ele, nós matamos Ele, nós aniquilamos Deus de nossa alma, mas Deus ainda assim continua a nos amar, continua a cuidar de nós. Ora, é importante saber que Deus nos ama. Ele é misericordioso. E é muito importante enxergar nessa parábola o que vem nos atrapalhando no seguimento de Jesus Cristo e o que vem fazendo com que a gente não sirva a Jesus Cristo com o nosso coração, com todo amor, com toda a nossa força. Veja que o que esse evangelho de hoje quer nos ensinar é que temos 3 personagens principais. O filho mais velho, o filho mais novo e o pai. E são 3 maneiras de se viver nesse mundo. Segundo a carne, o pecado, seguindo a vontade de Deus ou seguindo a sua própria vontade. O filho mais novo seguiu as artimanhas do inimigo, caiu nas tentações. O filho do meio seguia suas próprias convicções humanas. O filho mais velho, seguiu suas próprias convicções humanas. Já o pai seguia os planos de Deus. Na nossa vida, o pai é Deus. Logo, ele segue o que é correto. E muitas vezes somos como um dos filhos. Porque muitas vezes nós julgamos as outras pessoas como o filho mais velho. Às vezes fazemos de tudo na igreja, seguimos o caminho de Deus e as coisas parecem não melhorar para nós. Quanto que olhamos para o mundo lá fora e parece que as pessoas que vivem em pecado estão com a vida boa. Porém, veja que essa não é muitas vezes a realidade. Nesse mundo de aparência em que a gente vive, não é verdade? E muitas vezes somos como o filho mais novo. Caímos no pecado, nos afastamos da missa, nos afastamos da confissão, nos afastamos da oração, nos afastamos de tudo aquilo que é sagrado e pouco a pouco o pecado vai nos empurrando, vai nos colocando no chão, vai nos humilhando ao ponto de querer comer a comida dos porcos, ou seja, passar pelas maiores humilhações, depravações. Então veja que Deus, ele resgatou esse filho. O pai deu dignidade novamente a esse filho que estava sem nenhum. E não o tratou como servo, como o filho queria ser tratado. O filho passou a ser tratado como filho. Assim somos nós perante Deus. Deus quer nos tratar como filhos, mas para sermos tratados como tal, é preciso ir ao seu encontro. Veja que o pai deu livre-arbítrio para o filho. O pai não foi atrás. Se o pai quisesse, ele poderia mandar seus soldados, seus servos, e buscar seu filho. Ele não fez isso. É preciso que o filho o busque por vontade própria. Esse filho, então, passou a amar o pai por causa da dor. Mas eu te digo uma coisa: feliz é aquele que ama a Deus por amor. Que não precise passar toda a humilhação do mundo, viver situações de inúmeros pecados para assim amá-lo. E feliz é aquele que entende que o amor é para todos e que aqueles que estão mais afastados são aqueles que mais precisam desse amor de Deus. Feliz é aquele que permanece firme com Deus, igual o filho mais velho, porém
Não julga aqueles que estão longe. Porque, meu amigo, minha amiga, a gente não sabe o que se passa na vida, no coração de cada pessoa. Cada um é único. E cada um teve algum momento de sua vida, alguma escolha errada, alguma situação, que como uma bola de neve foi o levando a estar aonde está. Cabe a nós sermos misericordiosos como o Pai e apontar o caminho e mostrar Jesus Cristo e acolher as pessoas. Porque Jesus falava que irá nos julgar pelo amor que tivemos pelos irmãos. E o Pai misericordioso fez isso com seu filho. Amou. Ele amou até o fim. E que possamos, pela graça do Espírito Santo, sempre amar a Deus, sempre buscar a Deus e transmitir esse amor às pessoas. Seja por nosso testemunho, seja por palavras, gestos, atitudes, ações, mas sempre mostrar para o outro que agora é o momento de voltar-se à casa do Pai. Agora, nesse instante, nesse exato instante que você está ouvindo, é o momento perfeito para voltar-se à casa de Deus, para entrar na casa de Deus e permitir que Ele nos dê novas vestes, um anel no dedo e sandálias nos pés. Agora é o momento. Agora. Por isso que o Espírito Santo, nós pedimos que Ele nos ajude, que Ele ilumine nosso coração para fazermos a vontade de Deus e que Ele tire de nós toda inveja, todo orgulho, tudo aquilo que pode muitas vezes nos levar a julgar os outros. Que possamos amar. Amar, ser misericordioso, ser justo e agir conforme o Senhor nos pediu. Agir com compaixão. Colocar-se no lugar do outro para entender o que se passa no coração do outro. Que assim seja. Amém. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, siga esse canal, deixe o seu like, comente e mande para os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, chamando as pessoas para seguirem esse canal. Que Deus abençoe a vocês, a cada um de nós. Amém.